Olá, pessoal, bem-vindo de volta. Então, no vídeo de agora a gente vai falar dos limites envolvendo os infinitos, tá? Então, seriam os conteúdos da seção 3.11 e 3.12, tá bom? Eu vou resumir para vocês, dar uma explanada geral e, conforme for, no próximo vídeo a gente faz alguns exemplos, tá? Alguns exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Ah, bom, de novo, eu não vou me preocupar com a definição formal de limite, tá certo? Eu vou me preocupar mais com como proceder para calcular um limite dessa natureza. Então, vamos lá. Bem, aqui na seção 3.11 tem um teorema que é importante que fala assim: se n é um número inteiro positivo, então tem aqui um teorema. Cadê? Desenhar. Tá. Então eu tenho aqui um teorema. Se n é um número inteiro positivo, tá? Então, primeiro item, limite quando x tende a infinito, mais infinito. Na verdade, eu acho que eu vou resumir aqui, tá? Então, eu não vou considerar item 2, não. Vamos botar assim, tudo como sendo um mesmo item. Tanto faz mais ou menos infinito, né? 1 sobre x elevado a n, isso é zero, tá? A única diferença quanto ao infinito positivo, negativo, é se o resultado, né, dessa conta aí vai dar algo próximo de zero, mas ainda negativo. Aí vai depender do que nós estamos considerando, se é o limite para mais infinito, para menos infinito, e claro, se o n for par ou ímpar, tá? Aqui o que eu quero dizer é o seguinte: se eu pegar assim, ó, exemplo, limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x ao cubo, né? Então, se você pega um número negativo e eleva ao cubo, então esse resultado vai ser negativo. Logo, a conta aí dessa fração, 1 dividido por esse número, vai, claro que à medida que o x cresce muito, isso vai se aproximar do zero, mas vai se aproximar do zero por valores negativos, entendeu? Então, é a única questão aí que vai depender do fato de n ser par ou ímpar e do sinal, né, de mais ou menos infinito aí na tendência do x, tá bom? Bem, então vamos, basicamente, esse teorema é o que vai dizer para a gente como proceder em determinados limites. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho limite quando x tende a mais infinito, tá? Por exemplo, de 4x menos 5 sobre 2x mais 3. Um exemplo aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, como x está indo para mais infinito, então ele não tem chance de ser zero, né? Então, eu vou dividir em cima e embaixo, né, por x, tá? Então, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de 4x sobre x menos 5 sobre x. Isso tudo sobre 2x sobre x mais 3 sobre x, tá? Então, olha só, isso fica limite quando x tende a mais infinito, né, de 4 menos 5 sobre x sobre 2 mais 3 sobre x. Quando a gente estiver com mais prática, esse passo do meio aqui a gente pode pular, tá? Bom, aí olha só, como o x está crescendo muito, 5 dividido por x está tendendo a zero. Então, esse termo aqui vai tender a zero, esse termo aqui vai tender a zero. Tanto faz se é para o lado positivo ou negativo, né?
Porque mesmo que seja para o lado negativo, vamos colocar assim, o que não é verdade, né? Porque estou tendendo a mais infinito. Mas mesmo que esse número próximo de zero seja um número negativo, né? Quando eu faço 4 menos ele, não vai fazer muita diferença, tá? Eu estou fazendo 4 menos um valor muito próximo de zero. Então, isso fica, né, basicamente 4. Então, aqui, esse limite é 4 meios, que é 2. Mas aí tem um porém, né? Como é que eu sei que eu tenho que dividir por x? A dica é dividir pelo termo de mais alto grau do denominador. Tá? Então, vamos colocar aqui. Dividir pelo termo de mais alto grau do denominador. Por que do denominador? Porque se por acaso eu divido esse denominador aí por x ao quadrado, esse denominador vai tender a zero, que não nos interessa, tá bem? Então, eu nunca posso fazer com que o denominador tenda a zero. Posso forçar a ponto disso, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Limite, quando x tende a menos infinito, de 3x ao quadrado mais 1 sobre 2x menos 7, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Eu vou dividir, então, pelo termo de mais alto grau do denominador. Então, vou dividir de novo por x, tá? Aqui. Então, isso vai ficar limite, quando x tende a menos infinito, de 3x ao quadrado sobre x, mais 1 sobre x, dividido por 2x sobre x, menos 7 sobre x. Né? Então, isso fica limite, quando x tende a menos infinito, de, 3x ao quadrado sobre x, isso dá 3x, tá? Mas, depois eu escrevo aqui, 1 sobre x, e 2 menos 7 sobre x. Então, repara, esse termo aqui vai para zero, esse também. Então, isso aqui vai ficar, como eu ainda não eliminei o x, né? Limite, quando x tende a menos infinito, de 3x sobre 2. Aí, repara, quando x tende a menos infinito, né? É como se eu tivesse isso aqui, ó. Se a gente usar aquelas propriedades, é como se eu tivesse isso aqui. 3 meios do limite quando x tende a menos infinito, tá? De x. Ora, limite quando x tende a menos infinito do x é menos infinito. Se eu multiplicar por 3 meios, isso não vai fazer diferença, né? Então, isso aqui vai dar menos infinito. Esse passo aqui eu não precisaria fazer, né? Nesse momento aqui, a gente já percebe, eu estou multiplicando 3 meios por um número que está indo cada vez mais para menos infinito. O resultado disso vai ser menos infinito mesmo. Tá? Vamos ver mais um outro exemplo aqui. Ó. Limite quando x tende a... Vou botar menos infinito de novo, certo? 2x ao cubo mais 7x menos 4. Aliás, vamos botar um menos aqui. Um mais aqui. Repara, aqui a gente tem aquele pequeno probleminha, né? Vamos dizer, o 4 não vai fazer muita diferença aí, né? Você está pegando infinitos e no final está somando 4. Então, esse mais 4 aí não está fazendo muita diferença. Mas, olha, se você for fazer as contas só pelos infinitos, o que vai acontecer com isso aqui? Né? Depois eu vou apagar e vou resolver bonitinho para vocês. Ó, menos infinito, né? Um número negativo ao cubo continua negativo. Então, essa parte aqui está indo para menos infinito, certo? Bem, um número negativo multiplicado por menos 7, isso vai dar um número positivo. Então, essa parte aqui, incluindo o sinal,
está indo para mais infinito. Então, esse é aquela coisa do infinito menos infinito. Vai para onde? Né? Não sei. Então, a gente precisa fazer alguma manipulação aqui, né, para determinar isso aí, tá bom? Então, vou reescrever esse limite aqui e vou resolver. Limite quando x tende a menos infinito, tá? De 2x ao cubo menos 7x mais 4. Olha só, eu vou proceder aqui da seguinte forma. Né? Eu vou multiplicar e dividir, tá, por x ao cubo, em cima e embaixo. Mas, professora, isso vai adiantar? Vai, porque isso vai ficar assim, olha só. Limite, quando x tende a menos infinito, né? Vou pegar tudo isso aqui e vou dividir por x ao cubo. Vezes x ao cubo, tá bom? Bem, vamos lá, vamos dar a distribuída nesse x ao cubo aqui dentro. Então, isso ficou limite, quando x tende a menos infinito, tá? Vou fazer essa conta, tá? Vou distribuir esse x ao cubo em cada parcela. Então, a primeira parcela deu 2, a segunda parcela, menos 7, x sobre x ao cubo, isso dá x ao quadrado no denominador. Então, assim, tá? Mais 4 sobre x ao cubo, isso tudo vezes x ao cubo. Então, ó, essa fração aqui vai para zero, essa também. Então, o que nos resta é o limite quando x tende... É menos infinito, aqui não apareceu menos, tá? Menos infinito, né? De 2x ao cubo. Aí fica mais fácil. Então, quando x se torna muito grande, porém negativo, ao cubo vai continuar negativo, então isso aqui vai para menos infinito. Né? Então, ó, tanto nesses exemplos que eu coloquei anteriormente, né? Nesse aqui, quanto nesse aqui, o que a gente está observando é que, no final das contas, eu estou analisando em cada polinômio desse, do numerador e do denominador, apenas o que eu acabo fazendo é analisar apenas o termo de mais alto grau. Então, na prática, tá, o que a gente pode fazer é abandonar o que é termo de grau menor. Né? Então, vamos colocar mais um exemplo aqui. Ó. Limite quando x tende a mais infinito de 4x mais 3 sobre x ao quadrado mais 7x mais 1. Tá? Então, ó, na prática, né, assim, para ficar mais... Aqui eu deveria dividir pelo termo de mais alto grau do denominador, que é o x ao quadrado, né? Mas, no final das contas, por conta de a gente fazer aquelas frações que vão resultar daí tender a zero, no final das contas eu vou analisar esse limite aqui, ó. Ó, vou pegar o termo de mais alto grau do numerador e o termo de mais alto grau do denominador, né? Então, isso aqui fica limite quando x tende a mais infinito de 4 sobre x. Quanto dá isso? Zero. Tá bem? Então, tem aluno que fala para mim assim, ah, professora, então isso aí é a regrinha do abandono, né? Eu não gosto muito de botar nome nas coisas assim, igual o professor de pré-vestibular faz, não, né? Mas, tá, se você quiser chamar de teorema do abandono, fica a seu critério, né? De forma popular. Mas isso, para matemáticos, né? Isso aí não é muito bem-vindo, não, tá? Então, vamos à próxima situação, que são os limites infinitos, né? Ou seja, aqueles limites que vão ter como resultado infinito. Né? Eu tenho aqui um teorema, que é esse aqui, eu já estou lá na seção 3.12. Tem aqui um teorema que diz assim, de novo, né? Teorema. Se M é um número inteiro
positivo. Então, aí vem assim, ó. Limite quando x tende a zero, né? Por valores positivos, ou seja, à direita do zero, de 1 sobre x elevado a n, isso aqui vai dar mais infinito. Tá bom? Depois eu vou explicar cada situação dessa. Aí aqui eu vou ter que separar, né? Primeiro caso, segundo caso. Limite quando x tende a zero. Agora por valores negativos, à esquerda do zero. De 1 sobre x elevado a n, aí isso aqui fica diferente. Vai mudar de acordo com o fato do n ser par ou ser ímpar, né? Então, isso aqui vai dar, ó, se o n for par, quando eu pego um número negativo e elevo um número par, isso fica positivo. Então, isso aqui vai dar mais infinito se n é par, tá? Se o n for ímpar, né? Quando eu pego um número n ímpar, né? Quando eu pego um número negativo e elevo a um expoente ímpar, isso fica negativo. Então, isso vai ser menos infinito se o n é ímpar. Tá bem? Isso eu já tinha até lá na primeira aula, se não me engano, eu tinha até comentado isso com vocês. Quando você pega um número e divide por outro que está muito pertinho do zero, isso tende a explodir, isso vai dar um resultado cada vez maior, certo? Ó, pega, por exemplo, aqui, ó, 1 sobre 1000. Não, não é isso que eu quero dizer. 1 sobre 0,001, assim. Quer dizer, isso é um número próximo a zero, o denominador, né? Então, isso aqui é igual a 1 sobre 1000, né? Que dá 1000. Então, quanto menor o denominador, maior o resultado da divisão, tá? Então, por isso que a gente tem esse teorema. Agora, vamos a alguns exemplos desses casos aí. Aí, aqui tem uma tabela com as propriedades, limites infinitos. Eu não vou falar dessa tabela, não. Isso aqui fica muito decoreba, tá? Eu acho que é mais legal a gente raciocinar em cima do que está sendo apresentado aí. Então, por exemplo, se eu estou numa situação assim, ó. Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui. Tá, vou tirar da minha cabeça aqui. Peraí. Vou botar assim. Limite quando x tende a 2 pela direita de 3 sobre x menos 2. Né? Pô, mas não tem nada a ver com o teorema que está ali em cima. Realmente, a princípio parece que não, mas olha só. Quando x se aproxima de 2, o meu denominador, né, esse denominador aqui, ele está se aproximando de zero, tá? Então, esse 3, quando é dividido por um número muito pertinho do zero, isso vai dar algum infinito. Eu só preciso saber qual é o sinal dele, né? Então, aí a gente vai pensar assim, o x é um número maior do que 2, tá? Porque ele está do lado direito do 2, né? Então, ele é um número maior do que 2. Se eu pego um número maior do que 2 e subtraio 2, isso fica um número positivo, né? Então, vai ser próximo a zero, mas ainda vai ser positivo, né? E como o 3 que está no numerador é positivo, então eu vou ficar com um número positivo em cima dividido por outro número positivo embaixo. Então, essa conta vai ser sempre positiva, tá? Já fica diferente, né? Se eu mudar a tendência embaixo, se eu colocar assim, limite quando x tende a 2 pelo lado esquerdo do 2, por valores menores do que 2. Da mesma coisa, ó, tá? Aí aqui também, isso aqui vai ficar próximo de zero. Porém, eu estou pegando um número que é menor do que 2 e estou subtraindo 2. Então, o resultado vai ser negativo, né? Então, isso aqui vai dar o zero, mas por valores à esquerda dele. Ou seja, eu vou me aproximar de zero, mas sempre com resultados negativos. Então, essa divisão vai ficar negativa. Então, isso vai se aproximar de
menos infinito. Né? Vamos pensar numa aqui que envolva módulo, né? Olha lá, quer ver? Vamos clicar aqui. É até um dos exemplos que está aí no livro lá, mas eu vou mostrar para vocês, assim, raciocinando, tá? X tende a zero pela direita de módulo de x sobre x ao quadrado. Vamos lá, né? O numerador, como o x está sempre sendo maior do que zero, tá? Então, esse módulo aí vai ser, módulo de x vai ser x, né? Então, esse limite aqui, ó, esse limite, quando x tende a zero pela direita, módulo de x é menos x, né? Sobre x ao quadrado. Aí eu vou poder cancelar x aí, mas o sinal negativo permanece. Então, eu vou ficar assim, limite quando x tende a zero pela direita, tá? De menos 1 sobre x. Aí, quanto que dá isso? O x tendendo a zero por valores positivos, né? Essa divisão, né, vai dar mais infinito, porém, com um sinal negativo na frente, menos infinito. Tá? E se eu tomar agora esse mesmo limite, tá? Ué, Flávia, eu fiz invertido aqui. Desculpa, gente. Então, olha só. Ah, meu Deus. Vou corrigir aqui com vocês. Eu acho que eu já estava pensando lá na frente que eu ia fazer depois. Agora que eu me dei conta que eu ia de fato fazer. Então, tá. Aqui não tem menos, não. Eu já estava pensando lá no zero pela esquerda. Me desculpa. Então, aqui vai dar mais infinito. Tá bom? É porque eu já estava pensando lá no outro exemplo que eu ia fazer. Então, ó, módulo de x sobre x ao quadrado, como x é positivo, o módulo de x é o próprio x, né? Então, aí ficou mais infinito. Agora vocês já vão saber o que eu vou fazer, né? Limite quando x tende a zero pela esquerda, da mesma expressão, tá? Bom, aqui então eu tenho os valores de x menores do que zero. Então, isso aqui vai ficar limite quando x tende a zero pela esquerda, né? Agora sim, de menos x sobre x ao quadrado. Aí eu vou repetir o que eu já tinha feito antes, né? X tende a zero pela esquerda, de menos 1 sobre x, aí vocês já sabem que isso dá menos infinito, tá bom? Então, tem que estar sempre atento a isso aí. Vamos pensar aqui um outro exemplo aqui. Ó. Ó, vamos lá. Como é que fica uma situação desse tipo aqui? Limite, quando x tende a 2, pela esquerda, tá? De x ao quadrado mais 3x mais 1 sobre x ao quadrado mais x menos 6. Tá? Bem, se eu for, né, aquela coisa, vamos dizer assim, sem me preocupar, né, vou substituir o x por 2. Sem me preocupar se é esquerda ou direita, tá? Vou substituir o x por 2. Então, isso vai ficar lá assim, né? Ó, vou simplesmente fazer a conta aqui. Então, isso vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 mais 1. Isso sobre 2 ao quadrado mais 2 menos 6, tá? Aí, quanto que deu isso daqui? Isso aqui vai dar, ó, 4 mais 6, 10 mais 1, 11. Né? E embaixo, 0. Aí é que tá a história. Pô, aí o 11, esse numerador significa que ele está se aproximando de 11. E o meu denominador está se aproximando de 0. Então, essa conta aqui, ela vai dar um mais ou menos infinito. Aí, qual será? Mais infinito ou menos infinito? Eu vou precisar analisar
como que esse zero surgiu no denominador, tá certo? Então, vamos lá, vamos esmiuçar esse troço. Aí vai ficar assim, ó, limite quando x tende a... Aí que vai fazer diferença se eu estou pegando o 2 pela direita ou pela esquerda, né? Então, ó, vou repetir tudo que está aqui. Mais 3x mais 1 dividido por... Se o 2 anulou esse polinômio aí que está embaixo, né, significa que ele é uma raiz. Então, vai ter um fator x menos 2. Lembra disso? Tem um fator x menos 2. O outro fator, então, vai ser x mais 3. Para poder multiplicar e dar menos 6. Certo? Então, aí agora é que a gente vai observar. Ó, vamos lá. Vamos fazer essa análise. Esse numerador, pelo que a gente já fez a conta em cima, esse numerador está tendendo a 11. O denominador, essa parte aqui, está tendendo a zero, mas com que sinal? Né? De novo, eu estou pegando 2 pelo lado esquerdo. Então, esse número é menor do que 2. Quando eu subtraio 2, tá? Ele fica negativo. Então, esse fator x menos 2 está se aproximando de zero, mas por valores negativos. E este aqui está se aproximando de 5. Tá? Então, repara, quando eu tenho um número perto de 11 dividido por um número perto de 5 vezes um número perto de zero, porém, vamos colocar assim um número negativo, essa conta, né? Vamos lá, pegar um número positivo no numerador, dividido por um número negativo vezes outro positivo, isso vai dar um resultado negativo, né? Mas como o denominador está se aproximando de zero e o numerador não, então eu sei que isso é um infinito, então fica menos infinito. Tá bom? Já se eu fizer, né? Quando x tende a 2 pela direita, já se eu escrever assim, limite, aqui eu estou mudando o exemplo, tá? Quando x tende a 2 pela direita, de x ao quadrado mais 3x mais 1, dividido por x menos 2, que multiplica x mais 3, olha o que vai acontecer. De novo, esse aqui está indo para 11, esse aqui está indo para zero, porém agora com valores positivos, porque eu estou pegando um número que é maior do que 2 e subtraindo 2, né? E esse aqui indo para 5. Então, eu estou fazendo a minha conta aí só com os valores positivos. Então, isso vai dar mais infinito. Tá bom? Então, é nesse caminho aí. Aí, minha gente, eu vou deixar para vocês fazerem uns exercícios 3.13. Os exercícios 3.13. Sinto muito, mas dá para fazer todos, tá? É tipo assim, eu sei que eu passo muito exercício, tem muito exercício aí, mas vocês não precisam fazer todos, né? Vou voltar aqui. Tá bom, meus gente? Vocês não precisam fazer todos os exercícios. Quem tiver mais tempo, quanto mais fizer, melhor, porque vai ganhando mais experiência. Mas, se não tiver tempo para fazer tudo, pelo menos seleciona alguns. Mas aí, quando for fazer, não faz assim, só os primeiros. Porque é natural, né? Todo livro é assim. Os exercícios vão sendo mais dificultados, né? Até o final. Então, vocês vão pegando, sei lá, vão pulando alguns para poder varrer pelo menos toda a lista, tá bem? Isso que eu falo para vocês. Eu vou gravar, depois desse, eu vou gravar um próximo vídeo só com os exercícios, né? Só com alguns exercícios que eu vou selecionar lá dessa sessão 3.13, tá bom? Tchauzinho, até logo.